Vamos dar início, então, ao eixo 6 do 7º ENAPARC, no dia 10 de novembro, o último dia de apresentação de trabalhos, né? O eixo 6 que trata do tema Cidade e Pandemia, Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, e teve como coordenadores Manuel Rodrigues Alves e Jefferson Tavares, eu mesmo, aqui pelo IAU, e comissão científica Paola Jacques, da UFBA, Vinícius Neto, Federal Fluminense, Júlia Arrolho, Jontes Magalhães, da PUC Campinas. Hoje nós temos a apresentação de 5 trabalhos, as mesas normalmente se compõem em 4, nós optamos em fazer 2 sessões mais densas, com 5 trabalhos, em função das articulações temáticas, né, os temas transversais que passavam aqui por eles. Eu vou enunciá-los e logo vamos passar para a primeira apresentação. O primeiro texto será com o título de Diferenciação Territorial e Apropriação Urbana, uma investigação nos percursos cotidianos da pandemia, pela Paula e Bárbara. O segundo texto será Evolução das Vias Urbanas e a Rua Pós-Covid-19, pelo Luiz Gustavo e pela Francine. O terceiro texto, Pandemia, Moradia, Tesouros e Calçadas, apresentado pela Sônia, Luísa e Larissa. O quarto texto, Estratégias de Promoção da Saúde e Estado Saudável como ferramenta de enfrentamento da pandemia, caso São Paulo e Lisboa, apresentado por Juliana, Ana Maria e Evandro. E o último texto, Política Urbana, Pandemia de Covid-19, Recorte de Gênero na América Latina e Caribe, por Daniela, Carolina Pescatori e Pedro Henrique. Quero agradecer imensamente a participação de todos, desejar aqui uma boa mesa e um bom debate, e agradecer à organização e ao Felipe e à comissão técnica do ENAPARC pelo apoio e sustento aqui desta nossa mesa. Então, já sem grandes delongas, 10h04, nós previmos algo em torno de 15 minutos por apresentação. Como é uma mesa com um trabalho a mais, devemos avançar aí a 1 hora, né? Devemos chegar a 1h20, mais ou menos, de fala, 1h15, 1h20, e aí sobrarão 40 minutos para uma discussão mais transversal aqui entre todos. Então, já podemos dar início com Paula e Bárbara, se quiserem já colocarem na tela o trabalho de vocês, já podemos dar início ao primeiro trabalho. Obrigado. Eu posso avisá-las quando estiver faltando 2 minutos, pode ser? Pode sim, obrigada, Jefferson. Bom dia a todos. Vamos apresentar as ideias contidas no artigo, né, Diferenciação Territorial e Apropriação Urbana, uma investigação nos percursos cotidianos da pandemia. E esse artigo ele apresenta alguns dos resultados do grupo de pesquisa e extensão do ProURB FAU-FRJ, revelando as especificidades de territórios urbanos no Rio de Janeiro e mudanças na apropriação territorial ao longo dos anos 2020 e 2022, durante e após o isolamento da pandemia. A pesquisa partiu do mapeamento de percepções e sensações dos percursos cotidianos, tendo a cartografia afetiva como uma ferramenta de registro e debate sobre a espacialização de fenômenos urbanos, observados através das categorias de análise que remetem aos conceitos de diferenciação e apropriação do território. Dividimos o artigo em itens. Nessa sequência, né, queremos fazer a apresentação. Então, temos a introdução, o método de pesquisa, diferenciação territorial como desigualdades socioespaciais, diferenciação territorial como processo multiscalar, instável e imutável, e apropriação territorial como disputas pelo solo urbano, e apropriação territorial como processos contra-hegemônicos e as considerações finais. Bom, na investigação, buscamos avaliar com os integrantes da pesquisa e extensão as mudanças em relação ao território que estava sendo vivenciado durante o isolamento decorrente da pandemia, com o objetivo de obter insumos para debater as congruências e incongruências nas dinâmicas urbanas e contribuir na discussão sobre o potencial oferecido para a criação de ambientes urbanos mais diversos e sustentáveis através das relações socioespaciais. A nossa fundamentação passa pelos conceitos de diferenciação territorial, como entendido pelos professores Flávio Vilaça e o colombiano Emílio Cobos, enquanto resultado do impacto das forças econômicas. Também consideramos a diferenciação como o efeito da compreensão espaço-tempo, como mostrado por Milton Santos e a geógrafa inglesa Dora Massey,
que traz como diferenças territoriais pela distinta velocidade e intensidade dos fluxos de informações que chegam aos territórios. E a possível perda ou a manutenção de significados dados aos territórios através do tempo, que podem acabar levando à segregação e estigmação dos territórios. Também consideramos os conceitos de apropriação urbana, como concebido por Lefebvre e Harvey, como resultado da disputa pelo solo entre iniciativas hegemônicas e práticas não hegemônicas, construídas a partir de contradições. Complementa esse entendimento as ideias do Neil Brenner, como as oportunidades da apropriação urbana trazer no habitat cotidiano o empoderamento social, e até mesmo uma crítica política. Ao considerar os territórios urbanos brasileiros, alguns autores eles avaliam que o contra-hegemônico surge na apropriação urbana pela abertura a experiências de autonomia e criatividade, quando se vive em territórios com precariedade e carência territorial. E ainda a verificação de que a apropriação urbana coincide com um processo multiscalar, instável e imutável, como a face construída de uma constelação particular de relações sociais conectadas e tecidas ao longo do tempo em um mesmo lugar, integrando tanto o local quanto o global, como foi descrito pela própria Dori Massey. No período pandêmico, ocorre a exacerbação da diferenciação territorial, a expansão das práticas mais fluidas e reflexivas, seja pelas carências e urgências para a proteção sanitária, o aumento da procura por espaços livres públicos e a própria mobilização das relações sociais através da colaboração. O método de pesquisa, ele se iniciou com a cartografia afetiva, pelo acompanhamento de um processo de produção coletivo, como proposto pela Sueli Ronick. A cartografia afetiva é uma ferramenta que permite também construir formulações sobre a dimensão socioespacial, como mostrado pela Laila Sandroni e o Bruno Tarim. Compreendemos as representações cartográficas como facilitadores que introduzem a espacialização de fenômenos urbanos e propiciam abrir o entendimento das dinâmicas urbanas. Complementa o nosso método a ideia de deriva como prática geográfica afetiva e subjetiva que registra diferentes ambiências psíquicas provocadas pelas caminhadas. Os insumos para o debate nesse artigo eles foram trazidos por meio de uma análise de mapas elaborados em contextos distintos. Foram experimentos universitários, eventos acadêmicos, projetos externos às universidades, no período entre 2020 e 2022, em múltiplos territórios. A solicitação do registro na cartografia de percepções e sensações experimentadas em trajetos do cotidiano uniu todas essas iniciativas e é um material no qual se apoia a discussão trazida. Apesar do universo da pesquisa incorporar distintas regiões urbanas brasileiras, compreendendo cidades de pequeno, médio e grande porte do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, a maioria dos ambientes mapeados eles se refere aos limites da região metropolitana do Rio de Janeiro. Porém, as porções territoriais elas são bem diferenciadas. Nessa imagem, visualiza-se a localização do mapeamento dos primeiros ensaios da cartografia afetiva feitos. Esses primeiros ensaios eles foram realizados a partir da memorização de percursos efetuados antes da pandemia. Os que se seguiram basearam-se nos percursos durante o período de isolamento e logo após a abertura do convívio social. As bases cartográficas adotadas nos mapeamentos expressam a ausência de rigidez na sistematização dos registros, na demarcação das fronteiras geográficas nos percursos, valorizando os pontos de passagem, o tangível e o intangível, como a gente mostrou um pouco nessa imagem. O ato de cartografar recorrente adotou-se como dito a ideia de uma deriva proposta pela psicogeografia, elaborada pela Internacional Situacionista, que propõe uma arte diretamente ligada à vida e que se caracteriza como uma prática geográfica afetiva e subjetiva que se propõe cartografar as diferentes ambiências psíquicas provocadas pelas caminhadas urbanas, como foi mencionado pela Paola Jacques. Tal prática abriu a possibilidade nos registros de ter surpresas ou revelações súbitas, associar as imagens existentes com as imagens emergentes no ambiente urbano, provocando a partir da realidade inerte uma situação emotiva.
E para facilitar essa representação dessas ambiências, os elementos urbanos e os aspectos sensoriais, favorecendo a participação, né, o aumento dos participantes sem familiaridade com o desenho dos mapas, o principal ferramental adotado no mapeamento foram os pictogramas. Inicialmente representando modos de deslocamento, práticas executadas, percepções relacionadas aos marcos paisagísticos e urbanísticos, às sensações, o que ampliou-se o repertório à medida que foram acrescidas novas referências pontuais e sensoriais nas discussões. Assim, há também pictogramas que representam aglomeração, perda de tempo, o deslumbramento com a paisagem, ativação, bem-estar e os conflitos também observados. Há também aqueles associados a processos ativados pela memória e afetividade do lugar, e alternativas pouco usuais de apropriação do território. Bom, os traços da desigualdade socioespacial, eles estão indicados nas dificuldades associadas à acessibilidade, comunicação, informação em áreas periféricas ao centro. Enormes diferenças no tempo gasto dos percursos cotidianos, calor e insegurança recorrente em áreas periféricas ao centro por deficiência no tratamento e manutenção dos espaços livres públicos, ou na falta de cuidado com o pedestre, no desenho da malha urbana e arranjo de espaços públicos e privados. E também se apresentam nas marcas de estigmação, como a percepção distinta dos participantes da pesquisa sobre os territórios de favelas, mapeados como atrativos, como vida cultural ativa e presença de espaços de sociabilidade seguros pelos seus residentes. Nesse mapa, vemos alguns dos padrões de ocupação e tipologias de épocas diversas, mudanças de função, feição e significados, que revelam instabilidade, modificações no tempo e multiescalaridade, relações de escalas distintas do global ao micro, no território, né? E nesse mapa, a disputa pelo solo urbano é ilustrada pela ingerência de novos padrões de mercado imobiliário frente à resistência na ocupação tradicional dos territórios. Os shopping centers, eles disputam os espaços públicos deficientes, suprindo demandas de cultura e lazer. Os edifícios fora das regras urbanísticas vigentes mostram a vitória no mercado pela disputa do solo. E na pesquisa, né, potentes iniciativas contra-hegemônicas em alguns bairros de áreas periféricas metropolitanas foram observados, né? A residência de camadas de menor poder aquisitivo, por exemplo, em Colubandê, na cidade de São Gonçalo, ressignificou-se um amplo espaço tombado e abandonado no Parque Fazenda Colubandê por uma iniciativa da população local, tornando-se destino diário para a prática de esportes e lazer. Em São João de Meriti, também, uma grande área esquecida pelo Estado, chamada como rodeio, foi apropriada coletivamente pela Associação de Moradores para atividades também esportivas e de lazer. A gleba abandonada no antigo alojamento de funcionários na usina nuclear em Angra, gradualmente foi apropriada também pelos moradores locais para fins diversos, né, como passagem, estacionamento, campos de futebol e até mesmo construção de escola e creche. Hoje se caminha livremente pela ampla área, cada vez mais apropriada. Então, a partir dos mapeamentos realizados em múltiplos territórios, observamos algumas congruências e incongruências das dinâmicas das cidades brasileiras. As cartografias indicaram uma forte tendência em seguir um modelo de cidade que prioriza ganhos financeiros, ocupando espaços ociosos com empreendimentos de interesse de mercado, e que se expande continuamente a malha urbana, localizando pessoas sem condições de pagar altos valores do solo urbano em territórios com difícil acesso a bens de informação. Algo que também padroniza, né, formas voltadas ao aumentar o consumo, muitas vezes não condizentes com o modo de vida dessa população. Mas há também indicativos de dinâmicas emergidas no período pandêmico que se contrapõem a esse modelo. Correspondem a iniciativas espontâneas das populações locais, a partir principalmente de novas demandas surgidas pela apropriação do solo durante esse período, que são relacionadas ao uso mais intenso de áreas livres nos espaços públicos e aos equipamentos de lazer e esporte. Nos relatos, a precariedade de infraestrutura urbana
é um elemento que impulsiona essas iniciativas à medida que são influenciadas pela falta de interesse por parte do mercado. E elas indicam também a ausência da presença do Estado. Ainda notamos que o mapeamento ele tensionou a percepção dos ambientes por aqueles que fizeram os registros e sua própria inserção enquanto indivíduos em práticas desse território. Esses relatos, eles narram carências e insuficiências, mas também demonstram engajamento territorial e inventividade das populações locais que recriam suas realidades diariamente. Esses últimos aspectos apontados, juntamente abrem perspectivas para se pensar em ambientes urbanos mais sustentáveis, diversos e habitáveis. O perigo é de se perceber essas oportunidades que necessitam de suporte de políticas públicas para se fortalecerem em oposição a uma lógica de negócios. Enfim, chama atenção também como a interseção de classe, gênero e raça e sexualidade interferem na percepção e sensações do mapeamento, sejam elas relacionadas ao aproveitamento ou falta de segurança no espaço livre público no período pandêmico. Apesar da constância da faixa etária entre os pesquisadores que realizaram os mapas, que era por volta de 20 e 35 anos, o cuidado com idosos, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida foram aspectos apontados por afetarem deslocamentos e as dinâmicas nesse período. 1 minuto e meio, viu, Bárbara? Pode finalizar. Foi exatamente as nossas referências para esse estudo. Eu acho que deu um delay aqui para mim, mas acho que finalizou. Muito bom, super pontual. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada. Parabéns, Bárbara e Paula. Acho que um bom panorama aqui de cartografias, um debate que passa pelas questões teóricas e empíricas. A gente vai comentar, acho que no conjunto, não vou me deter em detalhes parciais, para não avançarmos aqui numa discussão atemporal. Vamos para o segundo texto, Evolução das Vias Urbanas e a Rua Pós-Covid, Luiz Gustavo e Francine. Oi, boa tarde, bom dia, né? Desculpa. Eu estou com o nome aqui Isabela Fiore, porque eu acabei entrando meio em cima da hora, que não consegui mudar o usuário, tá? Mas eu sou o Luiz Gustavo, Singeski. Eu vou apresentar em nome meu e da minha orientadora da dissertação de mestrado, a Francine. Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí. Share. Aqui. Vocês estão enxergando aí? Sim. Ok. Só deixa eu voltar aqui, que eu estava dando uma olhada. Tá. Então, o nosso artigo se chama, está intitulado Evolução das Vias Urbanas e a Rua Pós-Covid. E, na verdade, ele é um pouco uma síntese, bem sintético mesmo, assim, da exploração tipológica da evolução das vias urbanas que eu fiz na minha dissertação do mestrado, também com uma análise, então, de como que acontece o processo de diferenciação tipológica hoje em dia, né, na verdade, associando isso, então, com o contexto pandêmico. Então, depois do surgimento da rua, né, nas primeiras aglomerações urbanas, surgem várias variações tipológicas que são derivadas, então, das relações contextuais que permeiam, né, esse surgimento. E as ruas, então, elas são síntese dessas relações contextuais. A gente enxerga esse processo. Então, o artigo ele pretendeu explorar parte da diversidade das vias urbanas criadas na história, né, principalmente no contexto ocidental, através, então, de uma breve análise da sua evolução tipológica, questionando, então, como esse processo ocorre atualmente, considerando o panorama do Covid-19. Vou passar rapidamente, então, nessa evolução tipológica, né? As ruas da antiguidade, nas vias ancestrais, a gente percebe um papel determinante, então, dos fatores ambientais e geográficos na criação das primeiras cidades e na configuração das suas vias, né? De maneira geral, elas eram vias estreitas, e elas buscavam, então, proporcionar umas temperaturas mais amenas e proteção contra os fortes ventos. Haviam questões culturais e sociais que foram determinantes no surgimento das primeiras vias mais largas, né, que elas eram usadas, então, para atividades de lazer e encontro,
fins cerimoniais, demonstração de poder, procissões, coisas desse tipo. Algumas vias já possuíam também uma função comercial. Em questões sanitárias tiveram importante relevância, como o surgimento dos primeiros veículos a roda também. Aqui a gente vê uma foto de Mohenjo-Daro, né, que já possuía então um sistema de esgoto. Na Grécia, já existiam variações tipológicas, todas elas tinham um nome próprio, né, e elas derivavam então de questões funcionais e topográficas. A simplicidade dessas vias nas áreas residenciais, ela era relacionada então ao sistema social grego, que tinha muito a ver com as restrições da vida privada e da tipologia das habitações, né, que eram habitações térreas e introvertidas para pátios, né, então as vias tinham essa simplicidade. Já no período helenístico, algumas ruas ganham uma grande importância ornamental, uma suntuosidade, né? Ao longo delas são dispostos como adereços ali alguns pórticos e colunatas, né? As vias colunatas que são famosas aí. No Império Romano elas são utilizadas principalmente nas cidades das províncias orientais. E ganham aí conotações cosmológicas, né? Elas se tornam eixos centrais das novas cidades, é um lugar do mercado, das procissões, representação do poder romano também nessas cidades que foram dominadas, né? A sua estrutura, então, ela servia também de abrigo, homogeneizava o aspecto dos edifícios, dotava-os de feições romanas, que isso era também importante, né? Nesse contexto, e criava grandes efeitos cênicos. Nas ruas mais genéricas mesmo da cidade romana, de maneira geral, elas derivam das gregas, mas elas são submetidas a um aparato legal muito maior, né, e ao zoneamento também. E com o aumento da densidade das cidades, as habitações crescem e abrem-se então para a rua, né, buscando ali o sol e a ventilação. Essa é uma imagem então de uma das vias colunatas. Agora eu não lembro em qual cidade que é isso. As vias medievais, então, elas funcionavam mais como linhas de comunicação do que vias de tráfego mesmo, devido a essa natureza tolhida e fragmentada que elas possuíam. A cidade ela tem uma morfologia mais intimista, que é derivada da falta de espaço no interior das muralhas, onde elas ocorriam, né? Onde as pessoas moravam, e as ruas eram concebidas, então, para se andar a pé ou com animais. Os edifícios, eles avançavam, então, sobre elas em balanço, era uma disputa meio o tempo inteiro, assim, né, entre os indivíduos e entre o espaço público e o privado. Elas serviam à circulação, ao acesso aos edifícios e também como extensão do mercado, e era um palco aí de grande criminalidade e frequentes insurgências. Essa é uma fotografia, né, do Alfred James Ball, da Rua Wych, em Londres, preservada aí. Óbvio, ela não é dessa data, né? Mas é uma fotografia bastante interessante. Já com o surgimento da avenida, né, renascentista, ela cria, então, essa questão do eixo reto, né, da linha reta, se torna muito importante. Ela é um sistema de circulação que mantém a função, então, de acesso dos edifícios, torna-se um eixo de perspectiva, união e valorização entre os diferentes elementos urbanos, e no Barroco ela se torna um cenário para grandes movimentações, as procissões, cortejos, e dão suporte ao sistema social nobre e burguês, que ele se serve, então, dessa arquitetura como meio de ostentação. Tem até uma citação do Mumford, né, que ele realmente fala que existia essa diferenciação social nas avenidas, né, que a parte central era usada para as carruagens, ali para ostentação burguesa, e as periferias eram relegadas então ao restante da população. Depois da Revolução Industrial, né, com esse crescimento da população que vem do campo para a cidade, né, devido ao capitalismo, ao crescimento do capitalismo na Europa, a rua ela torna-se então o local das multidões. Ela deixa então de ser uma mera passagem de comunicação, como era na época medieval, essa avenida, né, para o desfile das tropas, para se apresentar então como
sobre o signo ali da aura, da prevenção do perigo, e ela passa a ser vista e considerada pelos especialistas como o maior obstáculo à modernização das cidades. A gente aqui tem uma imagem, né, de um desenho do Gustave Doré, da Dudley Street, em Londres, né, que a gente vê como era a situação, a precarização, né, desse espaço nessa época. Com a expansão, então, das cidades para além das muralhas medievais, isso faz com que surjam os primeiros bulevares, né, que eles aparecem justamente quando se é demolida essas muralhas internas, né, é utilizado esse espaço para criar, então, um sistema de circulação de áreas verdes, enfim. E eles chegam à apoteose, né, disso lá com Haussmann, em Paris, depois de 3, então, revoluções, ele propõe um plano para a cidade, que parte de diretrizes militares, com a abertura, então, de vias largas, que vão atravessar, né, o labirinto que era a Paris medieval, e além de melhorar a circulação, evitar as barricadas dos insurgentes, as possíveis futuras barricadas, né, eles também trazem implicações sociais mais positivas, eles abrem os parques, né, do centro da cidade a toda a população, criam uma nova rede de transporte público, novas habitações para as classes médias, uma vitalidade urbana também bacana, né, devido à apropriação então dos cafés e as lojas por toda a população. Eles possuem largas calçadas arborizadas que convidam então o flaner a viver a cidade. Nessa mesma época, né, também com esse sujeito que surge aí, o flaner, também surgem as galerias, né, ou as passagens benjaminianas ali, que constam então de uma rede interna de vias de pedestre coberta, com vocação comercial, que atravessa então os quarteirões de Paris, e elas são impulsionadas pelo crescimento da indústria de tecnologia de construção de aço e de vidro, e elas contrastam fortemente com os bulevares, né, justamente pelo seu ritmo lento e caráter interiorizado. E elas vão dar origem ao que hoje a gente conhece como shopping, né? Essa também é essas são fotografias, né, do Charles Marville. Uma é da época da construção mesmo dos bulevares, da destruição deles, então é bem legal de ver como isso era na época, né? Todas elas são da época em que isso estava ocorrendo. E aí, com a expansão urbana das cidades europeias para o subúrbio, a rua ela passa a ser um mero percurso, o quarteirão ele é abandonado, a baixa densidade, em conjunto então com a residência unifamiliar, elas não possuem intensidade nem a estrutura necessária para produzir um espaço urbano genuíno. A vegetação e a arborização, elas tomam o lugar das construções na relação com o espaço público. O zelo pelo espaço coletivo ele é substituído pela qualificação do espaço privado. As edificações elas são locadas no meio dos lotes, sendo individualizadas, envolvidas por jardins, perdendo contato direto com a rua. As fachadas recuadas ela perdem para o muro a posição de limite entre o espaço público e privado, e culmina no século XX na tendência do desaparecimento dos lotes devido à implantação livre dos edifícios no terreno, que mais para frente a gente vai ver ali a unidade de habitação de Marsella é um bom exemplo disso, né? A rua moderna, e Le Corbusier decreta a morte da rua, né? Mas antes disso, a gente vê aí no início do século XX, então, vários movimentos nas cidades holandesas, inglesas, também alemãs, né, em Frankfurt, aí essa imagem do Siedlung, Westhausen, né, que a gente já percebe essa perda do quarteirão, do traçado tradicional da cidade e o desvínculo, né, da habitação com a rua. Aí a unidade de habitação que a gente estava falando, então, pautado pelo crescimento acelerado das cidades, do surgimento do automóvel, o zoneamento funcional, higienismo, as novas técnicas construtivas, enfim, produção em massa, os urbanistas eles relegam esse tecido tradicional para o passado. O Le Corbusier e a Carta de Atenas considera então que as ruas deviam ser dedicadas à circulação hierarquizadas, né, de acordo com as suas velocidades. Surgem novos sistemas de separação e de articulação entre as diferentes ruas especializadas, e isso marca a concepção das ruas pelas lógicas de organização dos transportes e também pela maximização dos tráfegos.
e ela é substituída, então, pela rodovia, que se oferece a passagens do trânsito e não das pessoas. Depois ali, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, surge também um movimento que reivindica e reinventa a rua, né, para pedestres, para as pessoas, principalmente para a reconstrução dos centros urbanos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, por volta das décadas de 40 e 50. Então, você vê essa tendência de valorização dos centros das novas cidades, planejadas, então, para os pedestres. Surgem as primeiras ruas de pedestres, né? Elas são especializadas ainda aqui. Também surgem na Holanda os Wooner, tem várias novas tentativas de apropriação desse espaço, reivindicação da rua para as pessoas. Mais por final do século XX, início do século XXI, eu estou tentando ser rápido aqui, tá, pessoal? 2 minutos, viu, Luiz? 2 minutos? 2 minutos. Tá. Então, a gente vê, então, essa tendência que a urbanização tem da mistura, diversidade, ao fortuito, né? E cresce, então, surgem as ruas multifuncionais e multimodais. Aí tem um exemplo disso. Não se fala mais encontrar uma solução perfeita, né? E sim a empregar o conhecimento para negociação nos diversos contextos. E aqui chegamos, enfim, à rua pós-Covid-19. Então, durante a pandemia, diante da necessidade de controlar o distanciamento físico, muitas cidades elas implementam ações rápidas para ordenar a circulação dos pedestres em locais de espera. Elas são, em sua maioria, ações de pequena escala, com uma lógica experimental, gradual e de baixo custo, para tentar garantir um acesso igual e seguro a esses locais, né, de encontro, que visam, então, alcançar transformações urbanas positivas e de longo prazo. Essas ações, elas utilizam estratégias referentes ao distanciamento físico, no intuito de garantir o uso seguro dos espaços públicos e respeito às medidas de restrição e higiene, utilizando barreiras, sinalizações, para evitar aglomeração, a circulação, né, com a valorização do caminhar, incentivo do uso de bicicletas e de alternativas do transporte público, redução das áreas para carros, implementação de ciclovia e parklet, e a diversidade de usos também, como fechamento de ruas, para aí ter novos espaços públicos e adaptação de atividades que eram antes feitas em locais fechados, então nas ruas, nas praças e nos parques. Então, a gente vê que no tempo de isolamento fica claro que nós negligenciávamos vários aspectos nas nossas cidades. Habitá-las está cada vez mais caro, esse valor ele não se traduz em espaços públicos de qualidade, principalmente nas escalas que foram mais utilizadas durante a pandemia, que são a escala de bairro e rua, né? Então, é necessário criar experiências espaciais qualificadas. A gente vê, né, a gente ficou restrito ao mundo residencial, ou adentro dos locais, né, e começou a valorizar muito, senti muita falta, então, do contato com as pessoas e do espaço público. Então, a gente continua produzindo, consumindo e desfrutando do lazer, mas ficou clara essa importância, então, da convivência social, como eu falei, dos espaços para a saúde mental e física, e a gente emerge dessa crise, então, com o desafio de pensar os espaços públicos do futuro e a rua, sendo relegada a um papel secundário pela maior parte das municipalidades brasileiras, ela aparece como um papel central para a construção de boas cidades resilientes e saudáveis do futuro. Não sei se... Obrigado, passei. Luiz. Poucos segundos. Obrigado pela tua apresentação e por essa recuperação histórica das tipologias do teu trabalho de mestrado. Vamos para a sequência. O título do texto é Pandemia e Moradia, Tesouros e Calçadas. Queria saber se a Sônia, a Luísa e a Larissa estão com o problema do áudio resolvido, senão a gente pode passar para o próximo. Pode ser? Olha só, a gente teve um problema grave de som. Tivemos dificuldade de computador. Vocês estudam bem? Está um pouquinho chiadinho, mas eu acho que é possível. Porque estávamos no laptop, mas não conseguimos habilitar o som. Tivemos que sair para um computador comum. E aqui não temos microfone. Ok? Não dá para fazer direito. Bom, obrigada aí pela compreensão.
Apresentação. Exatamente isso para ele agora. Podemos começar? Sim, pode sim. Tá bom. Então, eu vou começar, depois as meninas vão falar. Bom dia a todos, me chamo Sônia Ferraz e sou professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UF. Este trabalho foi elaborado com a coautoria das estudantes, bolsistas e pesquisadoras Larissa Leite e Luísa Campite. A proposta nesse texto é apresentar, em nível de ensaio, um novo desdobramento da pesquisa Arquitetura da Violência, regulações de uma ordem privada e consolidação de uma sociabilidade urbana excludente, iniciada em 2000 com o apoio da FAPERJ e do CNPq, que tem acumulado um acervo de mídia e imagens, o qual se oferece para uma permanente releitura relacionando novas análises. A nossa análise tem como suporte diversos autores que têm refletido sobre o quadro social e urbano pandêmico e o noticiário jornalístico, principalmente Folha de São Paulo e o Globo, como importantes fontes sobre os acontecimentos cotidianos. A ideia é apresentar um suporte reflexivo baseado no que foi publicado a respeito do período marcado pela pandemia, complementado e ilustrado por recorte midiático jornalístico de extrações recentes e pretéritas desde a década de 1990, focando principalmente os maiores centros urbanos, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, mostrar que, como afirma Ricardo Antunes, a pandemia não causou, mas desnudou a tragédia social pandêmica, embora o crescimento da miséria tenha sido sistematicamente a ela amalgamada como causa pelos discursos dominantes recentes, brotados de uma nova soberania de um poder obscurantista e conservador instalado em 2019. Segundo Antunes, podemos ainda pensar a pandemia e suas consequências como um grande laboratório para o capital. O texto tem como objeto de estudo as iniquidades representadas pelo redesenho das cidades durante e pós-pandemia, não como novidade, mas como um aprofundamento histórico. A desigualdade social e econômica sempre foram representadas significativamente por formas distintas de estar e de habitar nas cidades. E com a pandemia da Covid, o abismo entre as classes sociais se tornou mais acentuado, mas não diferente nas suas razões. A habitação, a casa, é aqui o objeto central de observação da vida e dos comportamentos nas cidades, como um dos reflexos da organização econômica e social no momento pandêmico. A casa se tornou o espaço privilegiado do isolamento social necessário ao controle da contaminação. Se, de um lado, as elites se protegeram confinadas em ilhas, fortalezas e bunkers, de outro lado, milhões perderam sua renda e suas casas, sendo expostos ao léu, ao relento, sem abrigo e sem segurança. A pandemia não criou, mas potencializou as desigualdades, dada a multiplicação extraordinária dos lucros empresariais, com o enriquecimento parasítico de uma classe que transformou as mazelas da pandemia em investimentos nos espaços de exacerbação do seu isolamento como tesouros. Em contraposição, o abandono político em todos os campos da sobrevivência multiplicou os sem-teto e famintos, acentuando a perversidade dessa desigualdade que esgarçou e redesenhou os espaços urbanos públicos ocupados pela miséria. Trata-se, então, de contribuir para o debate recorrente sobre as oposições econômicas e sociais, cuja radicalização das contradições são expressas pelo quadro urbano adverso e composto pelo autoenclausuramento das elites e pela absoluta falta de abrigo dos miseráveis, particularizado aqui no quadro da pandemia de Covid-19. Nosso ponto de partida é uma citação do Marx
em que ele diz que, nesta sociedade, a acumulação de riqueza no polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria no polo oposto. Sobre os dois polos, uma apresentação rápida, né, desse quadro durante a pandemia. Então, entre 2020 e 2022, a gente vê, de um lado, né, o polo da acumulação de riqueza, com várias maneiras novas de morar. Então, a casa por assinatura, o crescimento dos imóveis de luxo nas zonas mais valorizadas, a relação entre pobres e ricos, né, 1% mais rico ganha quase 40 vezes a renda de 50% mais pobres, e um novo bilionário surgiu quase todos os dias durante a pandemia. O Brasil ganhou 10 bilionários. Do outro lado, no outro polo, o número de sem-teto nas ruas aumenta. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, a renda média do brasileiro cai abaixo de 1 mil pela primeira vez em 10 anos, e pelo menos 38 mil novas pessoas começaram a viver na rua desde o início da pandemia. Para ilustrar o quadro apresentado, nós trouxemos publicidades e manchetes jornalísticas referentes ao período de 1993 a 2014. Esse conjunto revela como a concentração de renda sempre esteve associada às estratégias de isolamento e segurança patrimonial, provenientes da elite. Essa segurança funciona como um elemento de valorização imobiliária. Quanto mais seguro, mais caro. Aqui constam alguns exemplos anteriores à pandemia de arquitetura que isolam seus usuários do restante do mundo. Como exemplo, os muros altos, elementos pontiagudos e o cubo inviolável. Na crise pandêmica, o Brasil ganhou 10 bilionários. Neste período, Jorge Lemann declarou: crises são os melhores momentos para oportunidades. Oportunidades para quem? O isolamento se tornou um luxo. A elite passou a buscar, além de estratégias de segurança patrimonial, a exacerbação do isolamento, que agora também se dá com a procura de ilhas e bunkers, cuja demanda aumentou em 2.000% durante a pandemia. Bom, já no polo oposto, há mais de 3 décadas, o crescimento da miséria da população sem teto se torna manchete na mídia. No decorrer das décadas, é possível perceber como cada vez mais pessoas perdem sua renda e sua casa, sendo expostas ao relento nas ruas vítimas de aporofobia. Para ilustrar de forma mais clara essa permanência, produzimos uma colagem autoral recolhida do acervo da pesquisa do material jornalístico entre 1991 e 2017. Aqui, através da coletânea de manchetes jornalísticas, é possível notar uma perspectiva de que, em um período de 10 anos, a questão da habitação e do sem-teto é permanente. Comparamos aqui tanto o desenho da miséria quanto a falta de moradia nas cidades, em 2 momentos, num período de 4 anos. Chamamos a atenção para o fato de que as pessoas se instalam isoladas nos espaços livres das calçadas. No período pandêmico, com a volta do país para o mapa da fome e com os altos números de miseráveis e sem teto, percebemos que as oportunidades ditas por Lemann são para poucos. A imagem à esquerda traz uma matéria de primeira página do jornal Extra. Nela é possível perceber as pessoas buscando restos de alimentos em caminhões de supermercados. Já a imagem da direita, conseguimos perceber o boom ainda da ocupação das calçadas, mas agora de uma forma diferente. O quadro apresentado mostra o redesenho na ocupação da cidade, aos olhos de qualquer usuário. Basta caminhar pelas ruas para enxergar a diferença discrepante entre o antes e o durante a pandemia. Se antes os sem-teto se instalavam sob viadutos, de forma individualizada, diretamente no chão, ao relento, vulnerabilizados com seus poucos pertences, por exemplo, sob lata ou papelão, hoje se instalam em pequenas barracas, de forma coletiva, com divisões de tarefas, mantendo certa privacidade e cada dia mais numerosos. Isso possibilita identificar um novo perfil de sem-teto nas ruas, formado por pessoas que possivelmente nunca estiveram nessa situação e trazem consigo pertences que indicam a recente perda da casa, tendo como referência a memória do lar que perderam,
Por exemplo, árvore de Natal, relógio de parede, presépio, cesta de pães e redes. Bom, a nossa constatação do redesenho urbano e habitacional resultante da pandemia está apresentada, assim como suas supostas subjacências econômicas e sociais. Um quadro gravíssimo que nos mostra o quanto ainda há para espoliar das classes trabalhadoras. Ela nos paralisou a todos, dentro ou fora de casa, uns dentro e muitos fora. As feridas causadas pelo fenômeno foram capazes de nos impressionar verdadeiramente com a catástrofe humana sem precedentes por muitas décadas. Mobilizou a generosidade e a solidariedade de muitos para apoiar os que estavam ao relento e os que tinham fome. Uma triste paisagem que fez aflorar valores adormecidos e dar esperança de que um mundo mais humano estaria se aproximando. Mas a pandemia nos legou regressão civilizatória, agravou profundamente as desigualdades, matou quase 600 mil pessoas no Brasil, desregulou a vida de todos. Neste quadro se processaram novos esquadrinhamentos e novas regulações excludentes nas cidades e atingiram principalmente os mais vulneráveis. As políticas públicas de segurança nas áreas nobres, controlando e expulsando mendigos miseráveis sem teto, com apoio financeiro de grandes empresários, só reafirmaram e aprofundaram a mesma realidade. As matérias, fotos e manchetes jornalísticas nos mostravam o desenho estarrecedor materializado pelas novas formas de esvaziar cidades, de morar e não morar naqueles quase 2 anos, mais de 2 anos. Assim, as rajadas diárias de imagens e notícias tornavam o profundo empobrecimento contemporâneo amalgamado à pandemia, como se ele pudesse ser superado pela conjuntural responsabilidade e boa vontade de todos. A presença maciça da população sem teto nas calçadas, enquanto os muito ricos triunfavam financeiramente, nos faz retornar e refletir sobre as afirmações iniciais de Marx sobre as oposições de classe, para que possamos nos dedicar a encontrar coletivamente uma luz no fim do túnel, para que milhares de pessoas que são ultrajadas e espoliadas todos os dias em todas as cidades não se transformem em lixo da história. Por que você disse? Porque eu tinha acabado. Essa é uma citação do Aslan, que nos coloca, que mostra uma proximidade com o momento atual, né? Embora seja de 1994, ela dá uma certa certeza, né, que nós estamos no caminho certo. Obrigada. Sônia, Luísa e Larissa, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Incrível, né? Aquelas imagens da década de 90 e as imagens 30 anos depois, como as coisas não mudam, né? E o que seremos de nós daqui a 30 anos? É isso que eu fico pensando. Vamos daqui a pouco para as discussões. Deu para ouvir? Sim, perfeitamente. Vamos para o próximo texto, então, estratégias de promoção da saúde e saúde saudável como ferramenta de enfrentamento da pandemia, o caso São Paulo e Lisboa, que será apresentado por Juliana, Ana Maria e Evandro. Eu vou compartilhar minha tela. O microfone está bom? Ou eu preciso falar mais alto? Sim, sim, tá bom. Bom, eu sou a Juliana, eu sou mestranda, meu orientador é o professor Evandro, e esse estudo foi desenvolvido juntamente com a professora Ana, que era a minha orientadora anteriormente. A estratégia de promoção da saúde diante da pandemia, ela foi entendida como uma das principais pontos de mitigação dos efeitos socioeconômicos. Então, durante a pandemia e até agora que a gente está tendo esse retorno dos picos
de casos, foi evidenciado uma desigualdade socioeconômica e estrutural na cidade, principalmente na América Latina, fazendo com que o Brasil se tornasse tanto o epicentro da pandemia, quanto a gente teve o aumento da situação de vulnerabilidade, como foi visto no trabalho anterior. Então, a gente mostra a importância de se ter a saúde em todas as políticas públicas, que é defendido pela UNABITAI e pela OMS. Eles defendem que a gente deve utilizar a lente da saúde no momento do planejamento urbano e de criar políticas públicas. Então, o movimento da cidade saudável, ele vem exatamente para fazer esse alinhamento entre as políticas públicas urbanas, políticas públicas mesmo, entre o que a OMS recomenda de promoção da saúde e cidade saudável. Então, ele traz os pilares fundamentais para o desenvolvimento da cidade, que tem como foco a promoção da saúde e o bem-estar da população. O que é reforçado na Carta de Ottawa, que defende que a saúde ela deve ser uma responsabilidade de todos os setores, e não exclusivamente do setor saúde. Então, dessa forma, o desenvolvimento das autonomias, lideranças locais, se torna fundamental para compreender os desejos da comunidade e o que eles precisam realmente. Então, a partir dos líderes locais, a gente consegue identificar com exatidão o que pode ser feito. A cidade, ela surgiu, assim, as evoluções, né, a gente se teve no âmbito do conhecimento, acompanhando a evolução da cidade e da doença. Então, o adensamento populacional associado à precariedade da infraestrutura urbana, desculpa, gente, da infraestrutura urbana de saneamento se tornou a propagação de doenças. Então, a gente teve a peste, a malária, a febre amarela. Só um segundo. Desculpa. Então, a gente teve o surgimento dessas doenças e da falta de infraestrutura básica para conter, e principalmente a exclusão social, a mobilidade urbana. A gente teve ilhas de calor, a gente teve poluição. E essa conexão entre a cidade e a doença, ela ressalta a importância da integração entre os setores da saúde e do planejamento urbano, utilizando essas lentes de saúde para as políticas públicas urbanas e para o planejamento urbano, evidenciando a necessidade de desenvolver soluções para as inequidades urbanas, tanto socioeconômicas quanto da estrutura, mas também olhar para a questão da vulnerabilidade com políticas públicas mais simples, mais fáceis, que são as tecnologias leves. Então, a Covid-19, ela fez essa vulnerabilidade se tornar maior, em mais evidência, né, podemos dizer, e aumentou também o número de pessoas. Então, devido à impossibilidade de se cumprir os protocolos dentro dessas comunidades, foi onde a gente teve os maiores índices de contaminação também. E com isso, a vacinação colaborou para essa redução, só que atualmente a gente está vendo que não está tendo a vacinação da quarta dose. Então, está tendo o retorno dos casos, e pode ser que retornemos para essa situação, de onde as cidades precisam fazer as restrições para controlar a contaminação, e as pessoas, elas perdem o contato com a cidade. Então, diante desse cenário, o LabNu e o Grupo de Pesquisa de Planejamento Urbano de Cidade Saudável desenvolveu investigações para identificar alguns pontos nas dinâmicas urbanas e de projetos de tecnologias leves que auxiliavam na mitigação. O primeiro semestre de 2020 teve uma investigação pelo LabNu sobre os espaços favoritos das pessoas na cidade, onde identificamos os pontos que elas sentiam falta e se elas se sentiam seguras ou não. Esse trabalho ele foi apresentado no Congresso Internacional de Saúde em 2021. E ele foi um monitoramento, principalmente, de questões de sentimentos, de afetividade com o local e sensações que as pessoas estavam naquele momento. O objetivo ele é identificar os projetos emergenciais desenvolvidos pelas prefeituras.
Por meio dos unitermos, nós conseguimos fazer com que eles respondam por sim ou não, se eles correspondem à alimentação, à justiça social, à equidade, ambientes, territórios, saúdes, articulação e cooperação intersetorial e solidariedade. Então, os projetos identificados foram o Lisboa Protege, que é um projeto feito pelo município de Lisboa, e ele foi criado com o objetivo de apoiar empresas, famílias, culturas e setor social. É importante ressaltar que eu estava em Portugal em 2021, em dezembro, e quando teve o pico dos casos, eles colocaram mais dinheiro no Lisboa Protege, porque eles precisaram fechar a cidade por 1 mês e meio. Então, eles investiram mais dinheiro para poder conter os casos, e em fevereiro a cidade já estava aberta e estava controlado os casos. A Cidade Solidária de São Paulo, ele é um projeto de uma ação de voluntários que faz a doação de cestas básicas e refeições, e são distribuídas em pontos que foram identificados, e também tem um ponto físico que as pessoas podem ir solicitar. A Ação de Vidas nas Cidades, ele é um projeto desenvolvido para mitigar a questão da população de rua, quando a gente fala na questão de higiene pessoal, realmente, que foi muito importante para o controle da doença. Então, lavar a mão, ter uma frequência maior, chegou da rua, tirar a roupa. Então, eles não tinham acesso a isso, eles não tinham como, eles estavam na rua. Então, eles ofereceram esses locais de higiene pessoal, e também que eles podiam lavar as roupas. Então, foi um projeto que aconteceu no centro da cidade de São Paulo. Também foram identificadas as hortas. No quadro à esquerda, nós temos as hortas municipais de São Paulo, que são identificadas dentro do cadastro, que é feito pela Prefeitura de São Paulo, que chama Sampa Rural. Ele tem mais de 200 hortas, se eu não me engano. Aqui a gente pegou algumas em pontos principais da cidade. E de cá nós temos as hortas do município de Lisboa. E as hortas, elas têm um papel fundamental quando a gente entra na questão da alimentação segura e saudável. Elas são abertas à comunidade, você pode chegar e retirar. Algumas hortas, elas auxiliam também na renda. Então, as pessoas podem fazer complementação. Isso foi muito utilizado para pagar pequenas contas, e também para fazer uma troca. A gente entrou no escampo, então eu tenho uma alface, você tem um ovo, a gente pode fazer essa troca. E foi feito, e funcionou muito bem. A gente teve relatos de algumas líderes de comunidade que isso aconteceu, e que ajudou muito no momento de fome e de controle, realmente, de questões alimentares, e da segurança alimentar. Então, a gente fez a identificação, se eles atendiam ou não. Então, São Paulo, a gente teve na carta de horta apenas doação de vidas, que não atendeu à alimentação, porque ele é voltado à comunidade, né, justiça social, a equidade, a inclusão da população de rua. Quando a gente entra no quesito da PNPS, que é a promoção da saúde, a nossa lei principal, que ela é de 2014 e foi revisitada em 2017, republicana. Então, a gente tem os ambientes e territórios saudáveis, né, que eles não são atendidos em todos, mas também nós estamos falando de políticas que foram emergenciais. Então, elas são pontuais. Então, as hortas, elas entram dentro dos ambientes e territórios saudáveis, porque elas vão permanecer. E o Plano de Desenvolvimento de Saúde e de Qualidade de Vida de Lisboa, ele atende a todos. Então, diante disso, né, o movimento da cidade saudável, ele tem como foco principal promover essa saúde e bem-estar do espaço físico, e também busca a saúde mental dos seus habitantes de forma justa, equitativa, e se torna essencial dentro deste momento do viver dentro de casa, do viver pela janela, e principalmente da comunidade que não tem acesso ao conforto, e todas as comunidades que a gente tem. E os projetos sociais trazem diante dessa incerteza
não diria um alívio, mas uma sensação de que eles têm algo para contar. Então, eu sei que hoje eu tenho uma alimentação para o dia de hoje, eu sei que no dia seguinte eu posso ir na horta comunitária e retirar o alimento. Então, o aumento dessa demanda fez com que os projetos de tecnologias sociais leves precisassem ser implementados com urgência. Então, a gente tem São Paulo e Lisboa articulando muito bem em políticas públicas emergenciais e, principalmente, a comunidade, organizações sociais, entidades agindo em projetos de tecnologias sociais leves. Obrigada. Obrigado, Juliana. Fico aqui feliz, os trabalhos interessantes e todas muito pontuais, né? Então, o que possibilita daqui a pouquinho abrirmos aí a discussão. Muito obrigado pela apresentação, por essas comparações dessa pesquisa. Ele está vinculado ao grupo de pesquisa Cidade Saudável, Juliana, é isso, né? Que eu entendi. Sim, ao LabNUR, que é o Laboratório de Investigações Urbanas da Unicamp, e o grupo de pesquisa que é vinculado ao LabNUR, que é organizado pela professora Ana Maria Ziroge Sperandio, que está agora em um evento de cidades saudáveis e não pode estar presente. Muito bem, está aqui, aparecendo aqui. Muito bom, gente. Vamos dar prosseguimento. Então, a última apresentação, Política Urbana, Pandemia de Covid-19, Recorte de Gênero na América Latina e Caribe, com Daniela, Carolina Pescatori e Pedro Henrique. Oi, todo mundo consegue me ouvir? Sim. Ah, tá. É porque deu um probleminha aqui no carregador. Deixa eu colocar aqui. Um minutinho. Estão todos vendo? Para mim ainda está uma tela preta, não sei se os demais estão vendo. Ainda não entrou, não. Agora entrou. Agora sim, agora sim. Deixa eu dar um controle aqui. Carregou. Vamos lá? Ah, sim, está colocando no modo de leitura. Ah, sim, perfeito. Foi? Foi. Bom dia a todos. O meu nome é Daniela Braga, eu sou doutoranda da UNB. Esse trabalho tem como coautores a professora doutora Carolina Pescatori, que é a minha orientadora, e o professor doutor Pedro Henrique Máximo. O tema do nosso trabalho é Política Urbana, Pandemia de Covid-19 e Recorte de Gênero na América Latina e Caribe, e ele é fruto do meu projeto de pesquisa de doutorado para o ingresso desse ano de 2022. Um resumo do meu trabalho é que ele busca fazer uma análise crítica da gestão urbana na América Latina e Caribe para a contenção do vírus, Covid-19, e a mitigação dos impactos sociais da pandemia de coronavírus. Considerando que a desigualdade do gênero do sistema social impõe ainda mais durante a pandemia a mulher conciliar trabalho e família. Então, ele busca discutir sobre a desigualdade do sistema social, econômico e urbano acentuado durante o isolamento social, decorrente da pandemia, que fez com que as mulheres fossem as principais afetadas na ocupação do trabalho remunerado formal e da linha da pobreza. Assim, o trabalho explora a reflexão entre a cidade latino-americana, gestão urbana e as desigualdades sociais e econômica da mulher, visto que a pandemia evidenciou as vulnerabilidades do meio urbano e social, expondo a necessidade de mudanças sociais e de uma reconfiguração das políticas urbanas. Então, com a pandemia, os pesquisadores latino-americanos eles começaram a se debruçar, né, sobre como a Covid-19 iria impactar tanto a questão social quanto econômica nos países da América Latina e Caribe, e como seria esse impacto num período de curto, médio e longo prazo.
Então, acabou que a gente viu que o impacto da pandemia na sociedade dependeria, na verdade, das decisões tomadas, né, pelos governos, tanto no nível nacional, regional e mundial, e que os principais países afetados dentro da América Latina foram Brasil e México, porque os dois têm grandes, né, setores de manufatura de baixa e média, manufatura e de baixa e média tecnologia. Então, além disso, a gente viu questão social, o impacto que teve nas mulheres, porque elas estão trabalhando em setores mais feminizados, que são o comércio, a indústria manufatureira, turismo e serviços domésticos. E também a pandemia evidenciou ainda mais a questão das desigualdades de relação entre os gêneros feminino e masculino, né, as questões sociais. Também a gente viu que, além disso, vale ressaltar que algumas previsões econômicas do relatório anual do CEPAL, que vai falar sobre como a pandemia vai afetar a América Latina e o Caribe, e alguns dados relativos à dificuldade de inserção do gênero feminino no mercado de trabalho diante do lento crescimento econômico de 2021. Pandemia e vulnerabilidade, fala sobre realmente essa questão da crise na saúde pública, que vai trazer para o homem urbano desafios tanto na gestão quanto no planejamento urbano, e vai dar a oportunidade de abrir novas discussões sobre a questão do espaço urbano. A pandemia também colocou em evidência, né, ainda mais a questão da vulnerabilidade das minorias, tanto na questão social quanto econômica, porque elas não tiveram acesso às condições mínimas de higiene para a prevenção do contágio, e que nesse cenário a América Latina se destaca por possuir poucos recursos e investimento público voltado à saúde pública, quando comparados com os países do chamado Norte Global. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra sobre a questão do gasto de alguns países, dos países da América Latina, gasto público e privado. E nesse cenário da cidade pós-Covid representa uma oportunidade, então, né, de mudanças para a criação de cidades mais justas e sustentáveis. E aqui outro gráfico que vai mostrar a relação de proporção dos municípios, no caso no Brasil, onde tem mais política de saneamento básico e aonde que não tem. A América Latina e o gênero feminino vai mostrar essa questão o Thomas, né, que é um autor, vai falar sobre as similaridades de resposta que a Covid-19 teve na América Latina, em que isso vai se destacar o retorno do Estado, com presidentes tentados a minimizar a crise sanitária, até mesmo negá-la, e a organização dos setores sociais para enfrentar a pandemia, como forma de criar uma rede mútua de solidariedade e de fazer pressão sobre as instituições públicas. Então, aqui nesse outro gráfico, a gente já vai ver o índice de pobreza para as mulheres, que aumentou durante a pandemia. Deixa eu pensar. Tá. Então, a pandemia ela vai impactar de diferentes maneiras, tanto os homens quanto as mulheres. Então, aqui nesse outro gráfico, em verde, a gente tem as mulheres, as mulheres e em cinza os homens. E vai mostrar a relação entre o tempo de trabalho remunerado e não remunerado, em que as mulheres foram as principais afetadas. Então, o indicador ele vai mostrar que tanto que a pandemia impactou a questão da autonomia das mulheres também, quanto meio que vai mostrar essa desigualdade estrutural que vai afetar a participação das mulheres dentro do mercado de trabalho. Então, elas têm menos possibilidade de acesso a serviços, têm menor grau de escolaridade também. Deixa eu ver. E, além disso, tem a questão também realmente da sobrecarga das funções do trabalho, já que com a pandemia e o isolamento social, os espaços sociais de lazer, de atividades domésticas e de cuidado com a família e trabalho, eles vão convergir para um único espaço. As previsões econômicas da América Latina em 2022, o relatório anual do balanço preliminar das economias de 2021, né, vai falar que as dificuldades quanto ao crescimento econômico da América Latina com relação
aos países mais do norte do global. Então, a gente vai observar uma lenta retomada ao mercado de trabalho por parte do gênero feminino também. Dentro das maiores dificuldades é que não vai ter melhoria de qualidade de emprego ou de nível de ocupação, e que uma forma de ter essa recuperação, né, que seria fundamental a políticas que impulsionassem a criação de empregos de qualidade, principalmente para os grupos mais afetados, como as mulheres, jovens e imigrantes. E uma das possibilidades, né, seria o financiamento, que seria uma forma de apoiar os espaços de política e de investimento, de forma a criar uma estratégia de resiliência para um futuro melhor. Então, uma dessas possibilidades, né, seria um implemento de criação de postos de trabalho nos setores mais produtivos, de forma a gerar um aumento no mercado de trabalho formal. Considerações finais. Durante a pandemia, evidencia-se na América Latina e Caribe como a política de Estado, ao longo dos anos, reverbera nos índices de morte, de contaminação e no menor crescimento econômico, justamente pelo legado histórico de limitações em infraestrutura sanitária e de investimento financeiro insuficiente dos governos destinados às medidas sanitárias nos últimos 2 anos. Assim, os países latino-americanos utilizaram de modo inapropriado suas ferramentas para enfrentar a pandemia. No âmbito econômico e social, sob a perspectiva de gênero feminino, observa-se pelos relatórios econômicos do CEPAL de 2021 a ênfase na desigualdade do gênero, principalmente para a classe de trabalhadoras com menor nível de escolaridade. De modo geral, a pandemia agravou a posição e inserção da mulher no mercado de trabalho formal, colocando-a em situação de convergência e sobreposição dos papéis sociais no âmbito doméstico, sendo o impacto na vida do trabalho maior do que comparado com os dos homens, que não teriam tantas dificuldades em se manter ou se reinserirem no mercado de trabalho. Assim, os relatórios econômicos do CEPAL apontam que haverá uma lenta recuperação econômica e social na América Latina e Caribe durante e após a pandemia, em que uma perspectiva de uma melhoria econômica será necessária uma política que, em médio e longo prazo, tente amenizar o impacto econômico na desigualdade e segregação social, principalmente quando abordados pela perspectiva do gênero feminino. E é isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela também pontualidade e pela profundidade da discussão que a Daniela e seus coorientadores trazem. Bem, eu acho que nós podemos abrir iniciar essa discussão, né, abrindo aqui a palavra para quem quiser se inscrever para fazer qualquer pergunta. Quantas pessoas se inscrevem, eu preciso falar 2 coisinhas aqui muito rápidas. A primeira, nós estamos numa sessão de Covid que foi pensada para o Enamparc para discutir aquilo que nós havíamos passado, e nessa semana nos chega os relatos pela imprensa e pelos dados de que uma nova onda, né, de uma subvariante assola o país. Em São Paulo isso já é muito claro, amigos meus com Covid, né, já com essa nova variante. E eu preciso aqui falar a segunda coisa, que eu acabo de chegar da minha 4ª dose. Eu fui hoje pela manhã, antes de iniciar essa sessão, sobre o tema me proteger. Então, acho que são dados que não estão soltos, né? A nossa vida particular, as nossas discussões acadêmicas, as relações públicas e políticas, elas estão todas articuladas, e cientificamente vocês mostram aqui por temas transversais essas questões. Quero chamar a atenção a alguns pontos aqui, né, das apresentações. Da primeira, da Bárbara da Paula, das cartografias, a constatação de algo que nós havíamos percebido e de alguma maneira mais sutil, discutido, debatido, que é a importância dos espaços livres, as áreas de lazer e esporte, que foram constatadas, mas, por outro lado, a questão da vulnerabilidade, da segurança que esses espaços causam, sobretudo no momento em que nós dependemos mais deles, né, e que a ausência de políticas públicas sociais, habitacionais, etc., geram de impacto no aumento da violência urbana, né? Então, essas contradições, né? Na apresentação do Luiz Gustavo, orientando da Francine, né, já com o trabalho concluído, claro, o histórico do espaço público focado na rua e como que ele se transforma e o que se espera, né? Eu acho que a grande questão que aparece do Luiz Gustavo é o que se espera
de transformação da rua daqui em diante, né? Se o século XIX criou o boulevard, criou as galerias, se o século XX criou os calçadões, matou a rua e recuperou a rua por outros vieses, o que esperar do século XXI, né? Qual pode ser a nossa contribuição no projeto urbanístico, no projeto arquitetônico, no debate do planejamento, do que será a rua nesse âmbito, né? O trabalho da Sônia, da Luísa e da Larissa, eu acho que colocam... é impossível não fazer analogia do clássico do Nelson Ferreira dos Santos, quando a rua vira casa, né? Porque a rua novamente está virando casa. Não é a primeira vez e, infelizmente, possivelmente não será a última, né? Mas aqui em São Paulo, que é uma realidade que eu conheço muito mais fortemente, tanto capital, onde eu moro, no interior, onde eu dou aula, né? São bairros de moradores de rua nas ruas, né? Um negócio incrível. Carolina pode falar com mais propriedade, mas eu estive em Brasília há 2 semanas atrás, pré-eleição, uma semana, e eu vi uma coisa que eu nunca vi, né? Morador de rua, no eixo monumental, nas ruas, próximo da rodoviária, na rodoviária, aí assim aquela coisa meio antagônica, né? Assim, a grande crítica internacional falando que Brasília não tem rua, a constatação minha é que sim, essa crítica está equivocada, porque não só tem rua, como tem morador de rua, né? Espalhado pelo todo o eixão, dentro, assim, foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Assim, eu frequento Brasília há algumas décadas, né? E foi a primeira vez que eu vi isso. Quer dizer, realmente o impacto nas bordas do campus universitário. Eu não cheguei até lá, mas ali na área central é incrível, incrível como, inclusive no eixo monumental, nos edifícios públicos, né, nas marquises, eu nunca tinha visto isso. A Juliana traz a experiência e a discussão do seu laboratório, que é um laboratório do laboratório que ela participa, imagino, né? E que é bem interessante, né? Que avança nessa discussão cientificamente e aponta essas convergências e divergências entre Europa e Brasil, e também numa linha continental, o último trabalho que a Daniela apresentou, aí sobre orientação da Carolina e do Pedro, a questão do gênero. Então, vimos em todos os trabalhos que não só a Covid ela cria uma injustiça muito maior com os pobres, ou enfaticamente quase que dominantemente com os pobres, e aí o trabalho da Daniela veio provar que dentro desta classe social existe uma classe de gênero que é ainda mais afetada, né, agudamente, que é o gênero feminino, e que, portanto, nos coloca aqui algumas pautas, né, rapidamente, dentro de, por exemplo, que cidade que nós estamos construindo e que casa, que moradia que nós estamos construindo, que dê ou não proteção às mulheres, fundamentalmente, que são a base daquilo que hoje nós chamamos de família, que é muito diferente daquilo que nós chamávamos de família no século XX, né? Que mudou completamente essas relações domésticas, privadas, e que implicam. Eu, recentemente, só um parênteses, já fechando a minha fala, eu imagino que outras pessoas já queiram falar, vocês podem levantar as mãos, a gente vai passando aqui por vocês, mas recentemente eu tive a honra de participar de um concurso de arquitetura para o município de Araraquara, um concurso público, né, promovido pela prefeitura, e muito motivado por um projeto de extensão que nós havíamos realizado lá no ano passado, de um novo parcelamento de solo, que implicava, que pensava a cidade pós-Covid, né, justamente essa pauta, e eles se motivaram e fizeram um concurso público para unidades habitacionais, estão contratando os 3 premiados para desenvolver as tipologias para a população carente, né, o módulo embrião, etc. E aí, montando o edital, a grande pauta era, bom, o que colocar no edital, né? Obviamente que, para mim, era fundamental que essas questões aparecessem, né? Que tipo de arquitetura nós temos que fazer olhando para as questões de gênero? Que tipo de arquitetura nós temos que fazer olhando para as questões que a Covid nos colocou, né? De salubridade, retomar os preceitos do início do século XX, né? Que também combatia
as grandes crises sanitárias, ou o debate é outro, né? Eu imagino que o debate seja outro. E, obviamente, que tipo de arquitetura que a gente vai fazer hoje dialogando com a cidade, não mais excluindo-se da rua ou excluindo do âmbito político e social do convívio coletivo, como a Hannah Arendt reforça no seu clássico, né? Então, eu acho que essa experiência foi uma experiência, para mim, pioneira, mas muito feliz, porque foi um momento de discutir um pouco daquilo que a gente tem feito aqui nesses congressos, num outro âmbito e muito pragmaticamente, né? E tentando levar essa discussão para a rua, pós-gestão pública. Muito bem. Eu acho que, na sequência, levantaram as mãos aqui Sônia, Larissa e Luísa, depois Carolina e Paula. Será que é isso? Eu estou acompanhando aqui pela minha tela. Podemos seguir? Quero só chamar a atenção que essa mesa também é uma mesa hegemonicamente feminina. Jefferson. Carolina primeiro, depois a Sônia, depois fui eu. Então, eu entendi bem, você está contaminado com Covid? Você está com Covid? Não, eu fui me vacinar. Foi se vacinar. Eu queria primeiro dar os parabéns pela seleção dos trabalhos. Eu sei como é difícil fazer isso, né? E eu achei que eles estavam muito articulados, né? Volta e meia, alguém falava alguma coisa que remetia o que a gente estava falando, remetia o trabalho anterior. Acho que eles ficaram muito bem articulados. Isso eu sei que é muito difícil. Isso aí é um mérito. Outra coisa que eu queria falar, eu queria fazer uma proposta para a gente abandonar a terminologia, a denominação morador de rua. Acho que quando a gente chama um sem-teto de morador de rua, a gente naturaliza a casa na rua e a gente reduz a demanda por habitação. Se a gente não explicita que o cara não tem teto, não é um sem-teto, ele não é um morador. A rua não é lugar de moradia, a rua é lugar de instalação passageira e provisória. É sempre essa expectativa. Então, a minha proposta é que a gente abandone essas denominações de morador de rua, ocupação de rua, e passe a chamar categoricamente de população. É uma proposta. Tá bom? Obrigada. Muito bem. Acatado aqui, Sônia. Carolina. Obrigada, Jefferson. Obrigada por atentar para a terminologia, professora Sônia. Eu queria só fazer um breve comentário sobre a apresentação da Daniela. Como ela falou, é um trabalho de doutorado, né? Ela está encarando o desafio de trazer a discussão da desigualdade social e da exacerbação dessa desigualdade gerada pela pandemia para a perspectiva de gênero, procurando, enfim, ampliar, né, essa discussão mais aqui na América Latina, que é muito diferente enfim, de países mais ricos, né? A próxima etapa do trabalho vai olhar nos âmbitos de políticas públicas mais voltadas para a cidade, né, Dani? Para urbanização e qualidade de vida na cidade, como é que essas políticas foram ou não pensadas, né? Considerando o governo que nós estávamos vivendo nesse período, sabemos que isso é uma outra camada de violência somada, né? Mas, enfim, era só um breve comentário. Queria fazer um comentário também sobre o trabalho assim, avassalador da professora Sônia, da Larissa e da Luísa. É impressionante como que é um trabalho não só muito claro, mas fez um uso muito, muito, muito potente dos jornais, né, como subsídio para os argumentos. Foi realmente muito impactante ver todo esse acúmulo de dados e esses contrastes, né, e como que vocês demonstram que a nossa desigualdade, que já era enorme, ela realmente se aumenta ainda mais, e o descalabro que é a gente ter que ouvir, né, que uma crise dessa é uma oportunidade, como que o capital e os agentes, obviamente, ele não é abstrato, né,
como que o capital e os seus agentes operacionalizam ações para lucrar até nessa situação. E aí um último comentário é que é muito interessante e trágico que o período exatamente que vocês identificaram como de exacerbação do isolamento das elites, né, de 1993 a 2014, ele coincide também com ele é, né, um período de difusão muito intenso dos condomínios horizontais fechados, né? Tive a oportunidade de estudar a atuação da Alphaville Urbanismo S.A. e é exatamente nesse período que ela começa a fazer condomínios no país inteiro. E ela não vai sozinha, né? Tem várias outras. E aí o mais perigoso, o mais terrível disso é a naturalização desse modo de vida na sociedade, né? Ele não é mais questionado, ele não é questão histórica. Como é que a gente observa esse processo acontecendo? Então, realmente muito, muito, muito bonito, muito importante o trabalho. E aí, só para terminar, você tentar ser rápida, queria fazer uma provocação para o Luiz Gustavo e para a Francine, que foi muito interessante o trabalho que foi apresentado. E aí são 3 pontos, né? Vocês apresentam, o Luiz Gustavo apresentou uma crítica muito consistente, né? O que alguma medida a gente pode ler como uma crítica ao urbanismo moderno, né? A essas práticas que romperam enfim, com valores, modos de produção da cidade tradicional. E posteriormente, a crise do movimento moderno é também uma crise de paradigmas e um momento de reconstrução, né, de repensar o próprio espaço da profissão, né, do próprio espaço do urbanismo enquanto campo de conhecimento. E aí a gente vê, de fato, especialmente a partir dos ciãs mais críticos, e aqui no Brasil, a partir da década de 1980, uma consolidação muito forte do reconhecimento dos valores da cidade. Os termos são imprecisos, né? Cidade tradicional, cidade histórica. Eu acho que o termo cidade compacta talvez seja um termo que agregue ou que nos toque mais em termos de paradigmas do urbanismo. E aí eu vejo que no Brasil, a partir da década de 80, se consolida fortemente esse paradigma como um paradigma de um bom modo de fazer a cidade, de pensar a cidade, de lidar com o esfacelamento do espaço público e várias outras questões que nos são impostas. Mas nesse momento agora, já assim, há 20 anos, já dentro do século XXI, eu fico pensando na necessidade de uma revisão crítica da crítica do urbanismo moderno, no sentido da gente pensar que algumas proposições, elas podem ter valor e significado para o urbanismo contemporâneo. Brasília talvez seja um exemplo disso, não na sua capacidade de segregar e dividir, mas, por exemplo, na pandemia, nós vivemos menos... Tem uma série de pesquisas que estão tentando mensurar isso mais propriamente, mas a generosidade dos espaços públicos, a amplitude dos espaços verdes, a disponibilidade deles e o espaço verde e espaço aberto enquanto um elemento de configuração da cidade muito, muito marcante, se mostrou com um outro valor, talvez, né? Eu acho que é uma hipótese muito interessante. Estou aqui tentando argumentar um pouco do que a gente construiu no livro Cidade Pós-Compacta, que é exatamente essa discussão. E aí, só uma provocação para o Luiz, para a gente poder conversar um pouco sobre a possibilidade de revisitar os princípios do urbanismo moderno. Obrigada, mas realmente a mesa é incrível. Obrigado, Carolina. Paula. Paula, sem microfone. Fazer um elogio, primeiro, né, à mesa. Eu achei que foi uma mesa muito interessante, com temas, com todas as apresentações muito articuladas umas das outras, então, que nem sempre a gente vê em outras, né, mesas que tenham essa característica. E queria também complementar um pouco a sua fala, Jefferson, quando você colocou, que eu achei também interessante da mesa, é que ela abre a possibilidade de fazer uma agenda, né? Uma agenda pós-pandemia, uma agenda tanto para pesquisa quanto para as políticas públicas.
né? Eu achei muito interessante, porque foi levantado questões que talvez não tivessem sido pensadas antes, como na fala da Juliana, que traz o setor de saúde muito mais articulado com o setor de urbanismo do que, eventualmente, a gente sempre tinha essa visão. Assim como de outras, por exemplo, eu acho que um dos aspectos que se mostrou muito importante pós-pandemia para as políticas públicas e também para a nossa investigação são as parcerias. As parcerias com movimentos muito mais obscuros do que os que assim, comumente são chamados a serem parceiros, né? Então, eu achei que assim, muito interessante isso que eu queria chamar a atenção. O que eu queria perguntar à Sônia, quando ela falou da terminologia, uma terminologia que eu venho vendo, Sônia, ser muito aplicada para as pessoas que estão na rua, é justamente o nome de pessoas em situação de rua. Então, você colocou o termo sem teto, mas aí alguns deles, inclusive, têm teto, né? Aqui no Rio nós temos algumas pesquisas da própria Secretaria de Desenvolvimento Social que muitas das pessoas que estão na rua, elas estão na rua porque moram muito longe, né? Elas moram muito longe da onde tem possibilidade de trabalho. Então, eu queria um pouco levantar essa questão. E achei também muito interessante as observações da Carolina e sobre a questão dessa mudança de paradigma sobre o modelo de cidade, né? Um modelo de cidade que muito tempo foi considerado ideal, o modelo da cidade chamada tradicional, e que agora, muitas vezes, vem sendo um pouco questionado, né? Então, nós vimos também isso um pouco, né, no esse trabalho que a gente fez muito mais de extensão, né, junto com os alunos, né, na questão dos percursos. Nós vimos assim situações muito diferenciadas, assim, do que era considerado um bom ambiente de moradia, aquele ambiente que é o ambiente da cidade, que seria a cidade tradicional, né? Às vezes mais questionado pela falta de diversidade, ou pela falta de diversidade, ou pela falta de espaços livres, abertos, né? E, assim, inclusive, possibilidades de transformação urbana, né? Que é o que a gente vê, talvez, nos territórios mais desses vulneráveis, mais em áreas mais periféricas, né? Então, eu achei também muito interessante o que você trouxe aqui para a gente refletir. Então, era isso, os meus comentários. Muito obrigado, Paula. Vamos passar aqui as palavras, né? Eu acho que o Luiz pediu a palavra, não conseguiu levantar a mão. Pois é, eu não achei o botãozinho aqui, não sei por que não aparece, mas talvez seja eu aqui que estou meio perdido mesmo. Bom, queria parabenizar todos os trabalhos também, né? Acho que é muito importante esse diálogo. E, na verdade, mais falar sobre a questão que a Carolina levantou ali, realmente, eu acho isso muito importante, essa questão, né, de avaliar o que é essa cidade tradicional, o que ela tem de bom, de ruim, e o que é todo esse movimento que veio depois. Óbvio que a gente critica e fala, mas tem que ver o que existe de bom em todas os ensinamentos que vêm, né? E eu acho que boa parte da questão, que na verdade eu abordei na dissertação, é a visão da rua não só como um espaço de passagem, mas como um lugar, né? E se a gente vai conversar ou pensar na cidade, né, uma cidade, entre aspas, aí, o que após a cidade
compacta, né, como vocês estão colocando, e essa necessidade do espaço público, a rua como é o maior espaço público da cidade, né, 70% mais ou menos aí do espaço das cidades públicos são o espaço da rua. Então, se a gente qualifica ela, né, pensando na diversidade de usos, de atividades, de pessoas, de renda, e vários outros, né, aí, critérios que a gente poderia estar colocando, a gente consegue, dentro desse paradigma aí, então, da cidade tradicional, a gente conseguir, talvez, né, ter uma resposta mais condizente com o que a Carolina colocou aí, né? Você ter realmente um espaço público livre e qualificado dentro dessa ideia da cidade compacta, né? A coisa, não sei, que tentando sei lá, refletir um pouco sobre esse questionamento. Mas é bem legal, vou ir correr atrás do livro de vocês, aí não conhecia, vou dar uma lida. É isso. Muito bom. Obrigado, Luiz. A Sônia quer falar, Sônia? Acho que o áudio está ruim para todos. Sônia, nós não estamos conseguindo entendê-la porque o áudio está picotado. Melhor. Não conseguimos entender, infelizmente. Será que se sair e entrar novamente melhora? Talvez se ela se tirar a câmera. Tirar a câmera. Se tirar a câmera. Ótimo, Paulo. Sônia, se quiser apagar a sua imagem e tentar falar, porque daí a conexão fica melhor. A Paula falou, fez uma proposta, é isso? Continua picotado, né? Falou da população em situação de rua. Essa é uma terminologia que o pessoal do campo de serviço social usa muito. Só que eu estou aqui na arquitetura urbanística, né? Eu tenho assim, uma discussão um pouco diferente. Já discuti muito com algumas redes sociais sobre isso, porque o que eu considero do ponto de vista das políticas públicas é que se o cara está na rua, ele é uma demanda. Não importa se ele tem uma casa ou não. Se ele tem uma casa e mesmo assim ele fica na rua, tem alguma coisa errada com a vida desse sujeito. Se não é casa, é outra coisa. É emprego, perto de casa. Então, ele é concretas, materializadas. Então, quando a gente faz situação de rua, eu acho que a gente alivia essa situação que ele vive. Não é uma situação de rua. Não, ele realmente tem necessidade básica de sobrevivência e ele está na rua, ele está sem terra. Se o teto é longe, ele está no teto perto, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que não resolve falar em situação de rua. Eu uso só sem teto mesmo. Tá bom? Obrigada aí pela sugestão, pela discussão. Ficou um pouquinho picotado, mas eu acho que todos entendemos, né? O debate áreas, né? Que eu acho que é muito rico. Gente, essa mesa realmente está muito boa, porque a gente reúne gente boa, a mesa fica boa, né? Eu acho que não é nenhum... não é a coordenação, não, são vocês. Eu acho que questões que não estavam pautadas nessa mesa estão emergindo, e eu acho que isso é uma evidência de uma boa discussão. Juliana. Bom, obrigada. Eu queria aproveitar para agradecer a professora Paula
essa conexão que a gente identifica entre as políticas públicas urbanas, o planejamento e a saúde, ele vem sendo pautado desde 1986, né? E eu até selecionei aqui a referência para encaminhar para você. A gente, no grupo de pesquisa, utiliza uma referência que é um guia feito pelo OMS. Ele está em tradução, ele tem inglês, francês e espanhol, e está fazendo a tradução para o português. Ele é Integrating Health, Territorial and Urban Planning. Então, ele demonstra como que essa integração pode acontecer, e ele até é bem interessante porque ele dá exemplos dessa integração e coloca as dimensões do planejamento urbano alinhado com a saúde. Então, é algo, assim, relativamente que nós estamos estudando, é novo. A professora Ana, ela trouxe para a PPGATC da Unicamp esse estudo tem um pouco menos de 5 anos, então estamos ainda evoluindo, mas é algo que já está sendo há muito tempo discutido pelo movimento, mas eu acho que a Covid-19 realmente evidenciou essa necessidade, realmente, assim, de olhar, de precisar ter esse cuidado. Sim, vou colocar. Obrigada, Jefferson, pela coordenação, pela moderação. Muito bem. Tem aqui mais uma vez a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, temos ainda alguns minutos. Eu queria só fazer uma pergunta ainda, temos 18 minutos, né? 17 minutos, uma pergunta para os expositores e para quem está nos assistindo. A minha sensação, tanto no campo político, principalmente, no governo que finda, mas também um pouco na nossa área, né? A emergência de reportagens, discussões, mesas, congressos durante a Covid, ela foi muito grande, né, na expectativa de uma transformação. Contudo, eu vejo muita pouca continuidade, sobretudo nos tomadores de decisão, junto à gestão pública. O tema ele um pouco se diluiu nas pautas convencionais. Eu queria, então é uma questão que eu faço à luz das contribuições que vocês fizeram, como que vocês veem essa expectativa de continuidade e se, diferentemente da Europa, por exemplo, que nós temos acompanhado, se no Brasil temos a expectativa de colocar em prática essas discussões que nós construímos ou estamos construindo, como apareceu aqui, ficou muito evidente nessa mesa, dentro das mudanças urbanas, né? Dentro da nova agenda urbana que há de se construir. Então, queria que ficasse livre, claro, né, para quem se sentir à vontade de responder, mas escutá-los um pouco sobre isso. Bom, eu posso comentar alguma coisa aqui. Primeiro, queria dar um oi ali para o Felipe Sanqueta, meu companheiro aí de profissão e aqui de Curitiba também, né? Só para ele saber que eu vi que ele está ali, não tinha dado oi para ele ainda. Enfim, eu acho que muito dessa coisa que está sendo falada, né? A gente está falando sobre pós-Covid, espaço público, situação de rua e tudo isso, né? Eu acho que o espaço público, isso é uma coisa que eu coloquei, eu tenho muito forte, assim, como um pensamento, que é a síntese a rua é a síntese da cidade, né? E a cidade, síntese da sociedade. Então, se a gente quer ter uma cidade diferente, a gente tem que também mudar a sociedade, né? Então, o espaço público, ele vem, primeiro a gente tem aquela frase, né? Primeiro mudamos o espaço, assim, depois ele molda a gente, né? Enfim, então eu acho que a gente tem ele tem esse poder de alavancar transformações sociais, mas elas também dependem muito de uma visão que vem, né, desse conjunto, assim. Então, eu acho que não adianta a gente tentar vir só com uma solução, né, urbanística ali e tentar achar que isso vai resolver tudo, tem que atacar todas as frentes, mas
é uma maneira de começar, né, também. Eu acho que dar um exemplo de como que as coisas podem acontecer e coisas simples, né? Você falou sobre o que vem acontecendo no Brasil. A gente viu que tem pequenas coisas acontecendo em algumas cidades, né? Rio de Janeiro fez ali esse tipo de intervenção na rua durante a pandemia. Curitiba fechou os parques, né? É engraçado assim, porque a gente tem essa necessidade do espaço público, né? Durante a pandemia e, enfim, necessidade de ter um espaço, né, de lazer, enfim, e a gente não podia desfrutar desses espaços. Dá para entender a preocupação, né, de você ter muita gente junto e tudo mais, mas vai na contramão um pouco desses estudos que a gente vê, né, dessas atividades que foram feitas em alguns lugares. Na América Latina teve bastante coisa. Buenos Aires, né, a gente vê que teve várias iniciativas nesse sentido, outras cidades também da Argentina. Não sei, só para colocar alguma coisa aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, Juliana, aqui pelo link também. Muito bem, gente. Paula, por favor. Só complementando alguma coisa para animar um pouco o debate também, já que nós temos esse tempinho, eu acho que essas questões que nós discutimos aqui, elas de alguma forma, já estão tendo um pequeníssimo impacto nas políticas públicas. Isso é porque eu me lembrei agora, porque eu venho acompanhando a revisão do plano diretor aqui no Rio, e o texto já assim, é claro que é mais no nível das intenções, né, das boas intenções que o plano diretor carrega, mas ele teve ele já absorveu algumas pequenos ensinamentos que esse período que praticamente, apesar da Covid ainda a ameaça da Covid está aí, eu acho que é o período desse isolamento maior, eu acho que já se encerrou um pouco. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o plano diretor ele absorveu alguma dessa diretriz. E eu acho que cabe a nós, né, talvez sermos um pouco mais enfáticos. Se nós observamos alguns aspectos, nós sermos enfáticos. Eu sempre penso nessa reflexividade, né, que eu acho que as políticas públicas acabam, de alguma forma, absorvendo muito do que nós levantamos e debatemos, principalmente nesse momento em que eu acho que os cursos de pós-graduação se ampliam. E aí muitos dos técnicos que estão, né, nos órgãos públicos começam a frequentar o ambiente acadêmico também. Então, e aí nós sempre tem alguma capilaridade. Nós sabemos que dos problemas todos que nós enfrentamos, políticos, etc., mas, de alguma forma, tem alguma capilaridade. Pode ser que não hajam grandes mudanças estruturais, mas pequenas mudanças assim, que favoreçam, né, a qualidade um pouquinho de vida, pelo menos um número de pessoas que seja, né, já é importante, já conta. Né? Então, eu acho que é isso. Muito bem, Paula, eu concordo também perfeitamente com você. Essas instâncias reguladoras das quais nós temos acesso tem que ser o nosso lugar de participação efetiva, né? Eu não tenho dúvidas que é por esse caminho que a gente vai conseguir capilarizar essa produção de conhecimento, crítica, que tem sido intensa aí nos últimos anos. Pedro. Bom dia, gente.
Eu estava aqui ouvindo e, assim, eu acho que é só uma observação. Eu acredito que a gente precisa voltar a pautar uma coisa que a gente abandona com certa frequência, que são movimentos também, né, de retorno e esquecimento, que é pensar a reforma urbana como um todo, especialmente para o Brasil, né? Eu acho que como uma política prioritária e fundamental para a reconstrução da cidade brasileira. E isso engloba a questão da pandemia como fato, porque ela traz isso para a superfície, né? Novamente, essa discussão. Só que eu acredito que tem que ser uma discussão mais ampliada, né? Eu acho que tem que pegar, por exemplo, a questão sanitária. A gente tem regiões no Brasil que tem um índice de infraestrutura sanitária nos municípios baixíssimo. As cidades com menos de 20 mil habitantes, todas praticamente não têm esgotamento sanitário, né? E pensar a reforma urbana, a gente sempre coloca as grandes metrópoles, mas a gente tem uma multiplicidade de organizações urbanas no Brasil que vai carecer de uma reflexão mais aprofundada e mais esgarçada, digamos assim. A gente vai precisar discutir muito e ampliar o máximo possível para além da discussão circunscrita na Covid, né? Porque, tirando a Covid de cena, a gente continua tendo problemas respiratórios por conta de proximidade de habitações com indústrias em várias cidades, indústrias poluentes, o esgotamento sanitário sendo jogado, o esgoto sendo jogado nas águas urbanas, né? Esses problemas persistem, e há 100 anos, no mínimo, né? Quando a cidade ela começa, de fato, a ganhar proporções de metrópole no Brasil. Então, eu acredito que a pandemia ela trouxe para a superfície uma discussão, a necessidade de uma discussão mais aprofundada mesmo, para além da questão da Covid. E aí pensar a rua, pensar novas organizações morfológicas, mas também não só isso, né? Por exemplo, a questão do muro. A questão do muro é um problema grave, né? O muro é um problema grave que nós temos na cidade, porque ele tem muitos significados, mas necessariamente ele isola o espaço privado do espaço público. Ele materializa uma ruptura que já está acontecendo no Brasil há 50, 60 anos, né, entre a esfera pública e a esfera privada. Ela torna cada vez mais inacessível uma esfera à outra e materializa esse grande ponto, né, essa cisão que está acontecendo. E ela só cada vez está piorando mais. Enfim, eu só queria pontuar isso porque a gente precisa, antes de tudo, salvar, né, esse diálogo entre esfera pública e esfera privada, antes que esse divórcio, ele seja de uma coisa quase que irreconciliável, né? E para isso é necessário pensar tudo, absolutamente tudo. Não dá para fazer como a gente faz. E aí, Jefferson, você falou, não, qual a cidade que a gente está querendo, né? Você fez uma pergunta no começo, eu queria levantar, mas não quis atrapalhar. Qual cidade que a gente está concordando, mas não só isso, eu acho que qual é o tipo de legislação urbanística que a gente está concordando, qual que é o tipo de gestão urbana, gestores urbanos, né? Quem são essas pessoas que a gente está... Ou seja, é necessário trazer à baila uma discussão política mais ampliada, né? Porque eu acredito que a classe trabalhadora sofreu muito e está muito machucada nesses últimos anos, não só nos últimos 4 anos, né? Mas a gente tem aí um período de, vou colocar, 35 anos, 40 anos, em que o neoliberalismo ele vem sendo instalado gradativamente, com mais intensidades em alguns momentos, menos intensidades em outros momentos, e a cidade ela está materializando isso com muita ênfase, com muita força, né? Então, é só isso. Eu acho que não é uma questão só sanitária ou uma reformulação do desenho da rua. Eu acho que é uma reformulação, de fato, da política urbana no Brasil. Só isso que eu queria dizer. E, obviamente, que englobe as questões sanitárias, porque ficou evidente que a gente não superou esses conflitos, né? Entre homem e natureza, sociedade e natureza, muito pelo contrário, né? E, enfim, é isso. Tudo bem Mais uma coisa, Jair, só pedir. Eu quero chancelar, confirmar tudo que foi dito, a mesa, os trabalhos todos organizadinhos, né? Um vai na escala micro, que é a escala da rua, vai
a Daniela discutindo a escala continental, né? Eu acho que, enfim, a gente conseguiu discutir escalas de um problema que atravessou a vida urbana, né? Eu acho que essa que é a grande questão da mesa e, obviamente, tem alguns vazios nessa discussão que começam a emergir na mesa, né? Com as discussões. Então, é isso. E obrigado. Muito bom te ver, Carol. Muito bom te ver, Carol. A Dani também. A Dani está por aí. Muito bom ver vocês. Esperamos que os nossos próximos encontros sejam presenciais, né? Esperamos muito que esse tema ele seja um tema a ser trabalhado em outra instância e que o fim do problema que gera esse tema da mesa ele possibilite um encontro presencial de todos nós. É muito desejado aqui de encontrar amigos e fazer novos amigos. Assim que eu quero finalizar, portanto, essa sessão, que me deu muita felicidade. Eu estive nela desde do início da seleção dos textos, né, da coordenação da comissão científica. Foi uma conversa muito boa e feliz de ver uma produção rica que vem com debates conceituais e vem com debates empíricos, que é o que a pesquisa precisa, né? Séria. Aqui isso ficou muito claro na exposição de cada um, muito respeitosa e muito dedicada e aprofundada. Quero agradecê-las, principalmente, agradecê-los todos que estiveram aqui. Quero agradecer a equipe técnica, quero agradecer Felipe, a organização da Inamparc, por essa oportunidade de uma discussão e de, como disse Paula, né, abrir aí novas agendas. Tem muita coisa anotada aqui, viu? Muita coisa anotada. Certamente isso reverberará de outras formas e de maneira bem difusa e capilarizada. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado a todos. Espero revê-los em breve, pessoalmente. Senti falta do coffee break. Até mais, gente. Tá, tchau.